Eu tenho algumas coisas para falar sobre cidades e eu já tive aula de teoria das cidades e nessas aulas aprendi bastante sobre como que começou as cidades. Isso foi bem interessante. Nessa aula a gente viu a linha do tempo que relaciona a idade antiga até a idade contemporânea. E dentro dessa linha do tempo a gente viu alguns exemplos de cidades durante esse período. Principalmente a Revolução Agrícola, né, urbana, surgem aí proto-cidades, foi o que a professora falou. E é interessante esse termo porque elas eram focadas ali no trabalho agrícola, tá? E é bem interessante. Nesse período histórico, os tijolos eram feitos de tabletes de argila, né? E eu vou pular aqui vários pontos, mas citar aqueles interessantes que são na Mesopotâmia, cidades muito interessantes ali porque elas eram bastante importantes para aquela vizinhança. E elas focavam ali na altura, focavam na fortificação, né? Se tem também bastante a questão dos zigurates dessa época, que são aquelas cidades escalonadas, né? Se tem ali aquelas escalas de alturas diferentes, é bem interessante. E principalmente essas muralhas nas cidades, que eles teriam ali como saber a marca do território de cada um por conta daquelas muralhas, né? E também era por conta das fortificações de se proteger de inimigos e aquela questão de segurança das cidades. E continuando também dentro da Grécia Antiga, nós temos ali algumas cidades que foram espontâneas, né? Atenas, que foi o berço da democracia, dominada pelo Peloponeso. Temos ali a Ágora, né? Que ela era horizontal, um espaço comunitário. Tínhamos a Acrópole, que era já vertical, ali focada no religioso, né? Temos o Partenon, teatros, cidade do Pérgamo, que vem ali da origem pergaminho, né? E ela era orgânica, espontânea. Temos também a cidade de Mileto, Hipódromo de Mileto, tá? Que foi o precursor do planejamento urbano. E deixa eu ver aqui. Muito interessante a tentativa de organização do espaço de cada comunidade, de cada grupo daquela época, né? De acordo com suas culturas. E falando já de Roma, a Roma tem várias curiosidades interessantes que foram até métodos de colonização. Eles demarcavam ali suas áreas com vias, pontes, aquedutos, né? Essa questão dos aquedutos é bem interessante porque fizeram ali um sistema suspenso, né? De compartilhar a água para tentar com que os seus inimigos não viessem a colocar veneno na água que a população ia tomar. E é bem interessante. Bem interessante também a localização de Roma. A professora disse que foi fundada em 21 de abril, 753 anos antes de Cristo. Roma é um vale entre Colina Sete e o rio Tigris. E o centro dela é localizado ali, o fórum, né, que reunia atividades públicas, tanto de
como gerenciar a cidade e outras atividades interessantes. E já referenciando também essa questão do aqueduto, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, nós temos ali o Aqueduto da Lapa, tá? Que é uma grande referência desse aquedutos de Roma. E agora comentando sobre o período da cidade moderna, nesse período foi que a minha professora citou que é do século XV até o século XVIII e teve grande impacto para as cidades porque nessa época houve a conquista turca de Constantinopla e também Vasco da Gama foi às Índias, Colombo foi às Américas e houve toda essa conquista de novos territórios, tá? Pulando já mais um pouquinho à frente, nós temos ali Le Corbusier, um grande arquiteto do século XX, né? E assim, ele teve um número significativo de projetos, onde houve planos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e é bem interessante os projetos dele. Ele visava bastante nos princípios fundamentais do urbanismo moderno, que seriam em 4 itens, que era o descongestionamento das cidades, dos centros, né? E ali o aumento da densidade demográfica, alargamento das vias de circulação e também o aumento das áreas de vegetação nas cidades. Muitas das coisas que ele fez não foi assim muito pensado exatamente no público em si, foi pensado bastante na parte de urbanismo mesmo, de organização da cidade, de trazer mais pessoas para a cidade e melhorar aquele ambiente ali. É uma longa tema para comentar, não vou tocar muito nesse assunto. E já falando um pouco sobre o Brasil, nós temos várias e várias questões econômicas que fizeram com que as cidades fossem se movimentando, fossem se desenvolvendo e crescendo, tá? A exemplo disso, o ciclo do café, o ciclo do açúcar e vários outros ciclos, o ciclo do gado, a industrialização por si só. E dentre isso, várias cidades tiveram seu desenvolvimento, entre elas Campinas, o próprio Pará, né, no ciclo da borracha, cresceu bastante em Belém, estado do Amazonas, Manaus também no ciclo da borracha, já no ciclo do gado nós tivemos ali o sertão, o nordeste, os limites sul do Brasil. Nesse ciclo da industrialização já foi ali durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e também várias cidades com origens militares, inclusive Natal, no Rio Grande do Norte. Todos esses temas foram abordados na minha aula, né? Já faz um tempo que eu tive essa aula, mas eu estou recapitulando aqui nos meus cadernos, aproveitando que vai ter uma live sobre cidade e vai ser muito interessante comentar sobre isso. E eu achei interessante pontuar essa introdução do que foram as cidades, de como que funciona, como funcionou o desenvolvimento de cada localização e essa importância para os dias atuais ao que chegamos hoje, né? Na live será abordado coisas mais atuais, mas acho interessante para você de repente ter essa curiosidade de saber como que foi. E é isso, viu? Muito obrigada. Deixa aí seu comentário. Valeu, até a próxima.